Bom, então, dando sequência à nossa segunda palestra do workshop Vasculhando Borges, eu quero agradecer muito à professora Márcia Lopes Duarte por ter aceito o convite. De fato, é difícil, vamos dizer assim, a gente achar os professores que vêm da área de literatura para falar em eventos da filosofia, mas eu acho que essa aproximação ela é cada vez mais importante e necessária, né? Fico muito feliz da professora já ter postado a disponibilidade da gente fazer uma conversa sobre poesia e filosofia, né? Já para o próximo semestre, no que muito me alegra. A professora Márcia ela tem graduação em Letras pela Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado pela mesma universidade e atualmente é professora adjunta aqui na casa. Professora Márcia, muito obrigado por aceitar o convite em participar da nossa discussão. Fique à vontade, né? A gente ouve a sua palestra em torno de 1 hora, depois a gente tem um espaço para discutir. Tá. Muito obrigado. Certo. Eu que agradeço muito a possibilidade de estar aqui, né? Sempre é bem importante falar sobre literatura, né? Acho que a literatura ela tem essa potencialidade de se relacionar com as outras áreas, né? E acho que sempre que é possível, nós da literatura tentamos, né, efetivar essas aproximações. Então, eu vou falar sobre uma questão que já me inquieta há um bom tempo, né? A minha dissertação de mestrado, ainda lá na década de 90 do século XX, foi sobre a questão do gaúcho, ou do gaúcho, na obra do Borges. E essa perspectiva, né, esse homem que está nos textos do Borges, em que ele recria toda a gauchesca platina, me parece que demonstra aí um conceito do que seria para ele esse homem, o que seria o humano em Borges, a partir justamente de um tipo muito marcado, né, de um representante muito que foi muito estigmatizado em uma determinada cultura, né, e justamente essa releitura, que é uma releitura muito provavelmente às avessas, que o Borges faz deste homem, né. Então, por isso eu vou falar da essência do humano nos contos em que ele reinventa, reescreve o Martim Fierro, principalmente nestes 3 contos, né, que são bem emblemáticos aí da leitura que Borges faz de um clássico da literatura gauchesca platina. Para começar, então, eu vou trazer essa citação, que é o fechamento do romance mais conhecido do Guimarães Rosa, que é o Grande Sertão Veredas, e depois de toda a sua trajetória, de toda a sua reflexão, então, Riobaldo chega no final e nos diz: existe é homem humano, travessia. E é exatamente isso, né? Acho que tá bem explícito na obra do Guimarães Rosa, e eu vou tentar mostrar um pouco para vocês aqui no Borges quem é esse homem humano, esse homem da travessia, né, que está aí. E, justamente para começar a pensar sobre uma filosofia na obra de Borges, né, que eu vou tentar mostrar assim, alguns conceitos que nós poderíamos abstrair aí da obra de Borges, eu imaginei que um autor significativo, né, seria Michel Foucault. E o Michel Foucault, então, na ordem do discurso, que é a aula que ele promove lá no Collège de France, a primeira aula, então, do Foucault, ele vai falar sobre essa questão dos discursos. E ele diz:
Suponho que em toda a sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Então, é justamente a partir de todos estes mecanismos de controle que estão lá e que Foucault trabalhou muito bem, que nós vamos ver o que Borges, a partir justamente observando, né, todo esse controle que existe, o Borges vai conseguir reverter, né, mostrar um outro lado possível da palavra. Então, para mim, né, a essência do humano em Borges é dada na e pela palavra, certo? Então, é no momento em que se criam e recriam histórias que se pode buscar aquilo que é mais específico do homem, aquilo que é mais intrínseco ao homem, né? É nessa posição de estar dentro da palavra e ser dito pela palavra que se consegue perceber o humano, certo? Então, parece-me que é essa a perspectiva. Então, se a construção discursiva, como afirma o Foucault, é controlada, e acho evidente que é controlada, né? Cada vez mais a gente observa isso, né? Para Borges, o único modo de fugir ao controle é instigando a palavra até que ela diga aquilo que não devia ser dito, ou seja, o interdito, o proibido, o separado, o marginal. E por isso, há muitos textos de Borges em que aparecem aqueles elementos que não deveriam estar, né? Em vários lugares, em várias situações, Borges vai mostrar aquilo que não poderia, que não deveria, né? E justamente porque a palavra é que consegue exatamente ampliar esse espectro, né? Então, eu trouxe, espero que seja possível ouvir, 2 áudios do Borges lendo Martim Fierro. Vamos ver se é possível. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Então, aqui são as primeiras coplas do Martim Fierro, né, a primeira estrofe, né, do Martim Fierro, então, declamada por Borges. E aqui a estrofe em que o Martim Fierro e o Cruz se encontram. Depois vocês vão ver por que isso é importante. Cruz y Fierro de una estancia, una tropilla se arriaron, por delante se le echaron como crueles entendidos, y luego sin ser sentidos por la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado, una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro 2 lagrimones le rodaron por la cara, y siguiendo el fiel del rumbo se entraron en el desierto. No sé si los habrán muerto en alguna pulpería, pero yo espero algún día saber de ellos algo cierto. Então, como um exemplo, né, da leitura de Borges do Martim Fierro, né,
justamente para mostrar que Borges foi um leitor assíduo do Martim Fierro, né? Então, aquilo de que eu vou falar em termos de releitura, de reinvenção, é realmente a partir de um conhecimento profundo do texto do Hernández que o Borges vai compor, então, também as suas obras, né? E aqui, então, um trecho que está num texto do Borges sobre a gauchesca. Ele escreveu um texto fazendo uma sistematização da gauchesca platina e, principalmente, assim, deixando como o elemento desestruturador, o elemento até de ruptura, o Martim Fierro, né? Borges tem também um texto só sobre o Martim Fierro, né? Então não é apenas este texto, mas ele tem um texto sobre Martim Fierro. Mas nesse texto, então, ele vai dizer: de todos os heróis dessa poesia, da poesia gauchesca, Fierro é o mais individual, o que menos corresponde a uma tradição. A arte sempre opta pelo individual, pelo concreto. A arte não é platônica. Então, aqui, Borges alfinetando, né, Platão, lá com o seu idealismo. Então, nesses textos que nós vamos ver, exatamente a questão é baseada na individualidade. São indivíduos que se colocam nesse embate, né? São justamente cavaleiros solitários, né? São uma figura muito cara a Borges é o Dom Quixote, e justamente toda essa questão, e inclusive a questão da autoria e da busca de uma autoria coletiva, né? Coletiva no sentido de que cada leitor é um novo escritor da obra, que está lá no Pierre Menard, autor do Quixote, né? E o interessante é que Borges consegue pensar nesses indivíduos nos dois lados da fronteira simbólica, né? Ele não está pensando apenas nos vencedores ou apenas nos vencidos, ele está pensando nos dois lados. E isso é muito significativo, né? Porque o Martim Fierro é um texto sobre um vencido, né? É um texto sobre alguém que não deu certo, se a gente fosse pensar na nossa caracterização de hoje, né? E Borges não vai falar só sobre Martim Fierro, vai falar também dos que estão do outro lado, né? Talvez não sobre os que estão bem do outro lado, mas sempre essa perspectiva de não ser muito unívoco, né? De não se colar apenas numa única voz simbólica, que é bem importante, né? Então, os contos que me interessam aqui são os contos O Fim, ou El Fin, e El Sur, de 1944, que foram publicados, então, em ficções, né? E Biografia de Tadeu Isidoro Cruz, que foi publicado no Aleph, certo? De 49, então. Então, são bem próximas, né, as datas, e muito provavelmente foram todos parte de um mesmo projeto de repensar o Martim Fierro. O primeiro conto, então, é a história de um dono de uma venda, né, que ele sofre um derrame e ele está, então, na sua cama, ele sofreu um derrame, não consegue mexer um lado do corpo, ele está deitado no seu catre, na sua cama, e ele consegue ver o que está acontecendo na sua venda, né? Ele consegue observar, e a partir dessa visão dele é que o conto vai ser contado, né? Então, ele está contando um episódio que seria algo que aconteceria depois do final do Martim Fierro, da volta do Martim Fierro, né? E que seria justamente uma resposta a uma ação de Martim Fierro ao longo da sua trajetória.
E essa visão é uma visão espelhada. Aqui, justamente, a questão do espelho, né? Esse observador, ele não pode estar lá onde estão os outros, né? Ele não pode duelar, ele não pode viver aquelas ações ali, mas ele se coloca como alguém que compreende aquilo que está acontecendo. Então, ele observa esse embate, né? Então, ele está vendo, num primeiro momento, um negro. Esse negro toca um violão, mas não canta, porque não pode cantar, né? Justamente porque perdeu uma pajada em algum tempo anterior. E, no momento em que esse negro está tocando, chega um forasteiro e eles têm um diálogo. E tudo nós estamos observando junto com este homem que está deitado e que não pode se mexer, né? Então, essa visão de alguém que não está, mas que por mais que não esteja na ação, é alguém que está presente. É muito interessante, porque essa pessoa compreende o que está acontecendo. Então, está, mas não está, né? E é um episódio do Martim Fierro, né? Existe um episódio no Martim Fierro em que o Fierro chega numa venda e assassina um negro num duelo, né? E isso seria, depois, o irmão deste negro, deste homem que foi assassinado, vai duelar com o Martim Fierro, né? Isso é o que está no conto O Fim. E aí nós temos a questão, né, dos dois contos, O Fim e O Sul, são dois contos que estão muito ligados, a história é muito próxima nos dois textos, né, principalmente o desfecho. E aqui também a questão do próprio Martim Fierro, né? No Martim Fierro, quando termina a primeira parte do Martim Fierro, eles estão indo, Fierro e Cruz, para o sul, né? Então, o Fim e o Sul, eles são muito ligados, eles estão completamente moldados um ao outro, né? Então, aqui, a copla, né, do Martim Fierro, em que tem esse final da primeira parte, né, porque depois tem a volta, em que eles estão indo, né? Vou precisar do microfone, se eu consigo tirá-lo. E quando la habían pasado, una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro 2 lagrimones le rodaran por la cara. Y siguiendo el fiel del rumbo, se entraran en el desierto. No sé si los habrán muerto en alguna correría, pero espero que algún día sabré de ellos algo cierto. Então, esse é o final da ida, né, do Martim Fierro, da primeira parte do Martim Fierro. Então, eles vão para o sul, o Fim e o Sul, né, o tempo todo muito ligados. E aqui, no momento em que o negro mata Martim Fierro, ele liberta, né, esse personagem do seu destino. Então, a morte também é uma liberação de algo que parecia sempre muito circular, muito negativo, né? Que é essa ação do Fierro o tempo todo. Porque quem não mata é morto, e quem não é morto, mata. Essa é a ideia aqui, né? O Fierro mata várias pessoas até que ele vai ser morto por causa de uma dessas mortes, né? E o final, então, do conto O Fim é, dito de outro modo, ele era outro. Não tinha destino sobre a terra e havia matado um homem. Então, esse que sobra, né, que é o negro, que mata o Martim Fierro, mas porque ele não tinha outra opção, ele era destinado a matar, né? E aí o destino dele era este, e agora ele não tem mais destino, né? Ele estava ligado muito visceralmente ao Martim Fierro.
Então, agora a ligação se rompe e ele não tem mais destino sobre a Terra. O que ele vai fazer agora se a vida dele era esperar para matar o Martim Fierro? Não. O segundo conto, então, é o conto O Sul. Né? Então, nós temos um personagem que se chama Juan Dalmán, muito provavelmente um personagem bem autobiográfico, não é à toa, um personagem cujo avô paterno veio da Alemanha e era, então, um pastor evangélico e veio a Buenos Aires em 1871, então já, né, num momento bem posterior ao início da colonização. E o avô materno era um argentino que tinha sido morto nas guerras e que legou a esse Juan Dalmán uma estância. Tá? Então, só para pensar que Borges também tinha um ascendente europeu, né, inglês, e um ascendente bem argentino. Então, essa ideia da fusão nesse personagem, além do que este personagem trabalha numa biblioteca. Né? Então, aqui, obviamente, uma questão autobiográfica muito forte, né, em Juan Dalmán. Esse conto, O Sul, ele é dividido em duas partes, né? Segundo o próprio Borges, a primeira parte seria a realidade e a segunda parte seria a ficção, o sonho, aquilo que não aconteceu. Né? A primeira parte é esse Juan Dalmán está atrás de um livro raro, se não me engano tem a ver com Martim Fierro, e ele acaba sofrendo um acidente numa escada, ele tem um corte profundo no rosto e esse corte acaba infeccionando, ele precisa ser tratado e ele fica um bom tempo entre a vida e a morte num sanatório. No momento em que ele se recupera, começa a segunda parte, né, que seria a parte do sonho, da ficção, daquilo que não aconteceu, e é o momento, então, em que ele decide que vai voltar às suas origens. Então, ele vai para o Sul. Né? O Sul, sempre a marca do Sul, na obra do Borges, é a marca do lugar, esse espaço que existe, que é real, mas também é um espaço da idealização, né, daquilo que talvez se quisesse ser e não se é, alguma coisa nesse sentido. Assim, por causa de toda essa questão muito marcada destes homens corajosos e desses homens que não se preocupavam com questões mínimas como a sobrevivência e essa coisa toda. Né? Então, na segunda parte do conto, nós temos uma distorção da continuidade espaço-temporal, certo? Se até um determinado momento nós tínhamos a cidade de Buenos Aires, o sanatório, tudo muito marcado, a partir do momento em que o Juan Dalmán decide ir ao sul, né, este sul não representa apenas o espaço sul, mas é voltar também a um tempo anterior. Né? Então, ele não volta apenas no espaço, ele volta também no tempo. E tanto volta no tempo que vai acabar encontrando o seu destino numa venda e tal, toda essa coisa, né, que está bem marcada. Então, o sul, ele engole esse homem, né? O sul transforma. O Juan Dalmán não é o mesmo quando ele atende ao apelo do sul, ele não é mais o mesmo homem, né? Então, ele é transformado por esse espaço e ele é meio que assimilado por esse espaço, né? Então, o espaço aqui tem muita força. Nestes 3 contos, a questão espacial é muito significativa. E é um espaço real, é um espaço marcado geograficamente, mas me parece que, de tão marcado, ele acaba sendo suspenso. Né? Ele acaba atingindo um nível que não é mais o nível do espaço geográfico.
então, o final do conto do Sul, né? Então, o Juan Dalmán, o que acontece? Ele chega novamente nesse mercadinho, nessa venda do interiorzão, e aí ele encontra alguém que vai chamá-lo para um duelo. Parece que é uma cena recorrente, né? A cena o Sul chama os homens para o duelo, né? Então, essa ideia está bem marcada aqui nesses dois contos, né? Então, Dalmán empunha com firmeza a faca. E aí ele não tem faca, obviamente, ele não levou uma adaga, uma faca, né? Porque ele não sabia do duelo, mas tem um personagem que não se move, um personagem que está quieto no seu canto lá e que entrega a faca para ele, né? Então, vocês veem que, de alguma maneira, os dois contos eles se mesclam, né? Então, empunha com firmeza a faca, que provavelmente não saberá manejar, e sai para a planície, né? Esse é o fim do conto O Sul. Então, é o momento em que ele sai para o duelo, né? E, muito provavelmente, ele não volta, porque ele não está apto para esse duelo. E, então, uma das estrofes aqui do Martim Fierro, né? Também onde a gente vê de novo a questão da planície. É muito forte essa ideia do espaço, né? No Martim Fierro também é muito marcada. Então, já essa estrofe aqui é da volta, não é da ida, né? do Martim Fierro primeiro, é da volta já. E nós temos o seguinte: quantas vezes al cruzar en essa imensa llanura, al verse en tal desventura y tan lejos de los suyos, se tira uno entre los yuyos a chorar com amargura. Então, a ideia de que essa planície, esse lugar, é um lugar em que nós sempre estamos desprotegidos, né? Então, tanto que mesmo o mais valente dos homens, que é o Martim Fierro, aqui no Martim Fierro, né, ele também se joga no mato para chorar quando ele está na planície, né? É um lugar em que todo mundo se vê diminuído, se vê menor efetivamente, né? E o último conto, então, que é a biografia de Tadeu Isidoro Cruz. Existe, então, uma passagem no Martim Fierro em que nós temos Fierro lutando sozinho contra vários homens que estão sob as ordens do sargento Tadeu Isidoro Cruz. E, em um determinado momento, o Cruz resolve que ele não vai mais lutar com os seus homens e vai lutar ao lado do Fierro. E, inclusive, depois desse episódio, os dois vão juntos embora, né? Então, é um conto em que existe um personagem do Martim Fierro, e o que faz o Borges é dar uma biografia a este personagem. É muito interessante porque ele diz, meu propósito não é repetir sua história, mas ele disse que ia fazer uma biografia. Se era uma biografia, era narrar a história do Cruz, mas ele disse que não vai narrar, que ele interessa apenas, né, dos dias e noites que a compõem, só me interessa uma noite. Mesmo assim, Borges vai criar uma historinha, né, de como que nasceu o Cruz e tal, como é que ele chegou até aquele momento. Então, ele diz que não vai contar a história, mas vai contar a história, né? Isso é bem borgiano, assim, ele adora fazer com que a gente pense que é uma coisa, mas, na verdade, é outra. E tem um momento em que ele diz que tudo são repetições, versões, perversões. E aqui é a chave justamente para pensar sobre essa leitura que Borges faz do mundo e faz do Martim Fierro, né? Tudo são repetições, versões e perversões, certo? Então, no fundo, Borges é um pervertido, no bom sentido, assim. Ele procura reestruturar as coisas, né? Readequar as coisas ao mundo. Então, essa é a questão dele.
E outra frase que nós temos nesse texto é: os atos são o nosso símbolo. Eu acho também bem importante pensar sobre essa questão, né? Porque estes homens, nestes contos, eles agem, né? Então, fora o primeiro lá, o Recabarren, que está só olhando, os homens todos agem, eles têm que agir. Então, os atos são o nosso símbolo. Então, justamente todo o conto vai culminar no momento em que o Cruz descobre, né, que ele tem que estar do lado do Fierro e não do outro lado, né? Então, uma citação também do conto: qualquer destino, por mais longo ou complicado que seja, consta na realidade de um só momento, o momento em que o homem sabe para sempre quem é. Então, este é o momento do Tadeu Isidoro Cruz. Ele descobriu quem ele era, né, olhando para o Martim Fierro. E então o final, né, o trecho quase no final, porque depois do final eu vou trazer a estrofe do Martim Fierro, né? Então, compreendeu que um destino não é melhor que outro, porém que todo homem deve aceitar o que leva dentro de si. Compreendeu seu íntimo destino de lobo, não de cachorro manso. Compreendeu que o outro era ele. Então, esse momento em que o Cruz se vê no Martim Fierro, né, o momento em que ele descobre que ele é o lobo, é muito significativo para ele, tanto que ele vai abandonar tudo e vai seguir com o Martim Fierro, porque ele não vai seguir o Martim Fierro. Martim Fierro não tem nenhuma bandeira, nenhum tipo de reivindicação. Martim Fierro é ele mesmo. E aqui nós temos a chave para essa questão: são indivíduos, né? Não é uma questão de coletividade. Eles não são assim, não estão lutando por algo, eles estão lutando por eles mesmos. Mas para o Cruz fez mais sentido ser ele mesmo do lado do Martim Fierro do que ser qualquer outra coisa num grupo, né? Então, essa questão da individualidade também é muito forte aqui. Não é à toa que o Borges nos mostrou lá que a questão é a individualidade, né? E aqui, então, o texto. Daí, isso aqui é o Martim Fierro, que também está lá no final do conto. Ele diz a mesma coisa, né? Não vou deixar matar um valente. Talvez en el corazón le tocó un santo bendito, a un gaucho que pegó el grito y dijo: Cruz no consciente que se comete el delito de matar a un valiente. Então, é essa a ideia, né? Ele veio para matar o Martim Fierro, mas ele se dá conta de que ele não deve matar o Martim Fierro, porque o Martim Fierro é ele mesmo. Então, ele se vê naquela situação, né? Bom, e então, a partir dessa leitura dos 3 contos, eu fiquei pensando quais são as perspectivas aqui. O que caracteriza essa essência do humano, esse homem que está nos textos do Borges? E aí eu pensei em 5 questões que podem nos ajudar, né? A primeira delas é o duplo. Em todos os 3 contos nós temos uma duplicidade. Em algum momento, talvez duplicidades de personagens, né, como é o caso do Fierro e do Cruz no Tadeu Isidoro Cruz, né, como é o caso do Recabarren, lá no Elfim, que está olhando para o negro, então os dois também são um duplo, né? Mas também nós temos a duplicidade desse homem e espaço, desse homem e aquilo que precisa ser realizado. Então, o duplo está sempre muito presente. Nós temos muito a presença dos elementos binários aqui, né? É sempre um outro que se enxerga, que se reconhece num eu, e um eu que se enxerga e se reconhece num outro, né? Então, a primeira questão que é muito presente aqui, e que
para mim, marca a essência do homem nestes 3 contos, é a duplicidade. Não existe o unívoco, não existe aquele que é... E aí eu vou, de novo, voltar para a questão, né? Não é uma questão de coletividade. Aqui são individualidades, mas são individualidades que precisam do seu oposto ou do seu complemento no outro, certo? Então, é nesse sentido aqui que sempre há esse espelho, né? E acho que justamente a figura do espelho é tão recorrente na obra do Borges, porque ele vê esse mundo espelhado. Sempre para um eu aqui tem um outro lá no espelho, né? Então, essa perspectiva é bem importante. A segunda questão é o espaço, né? Estes homens existem neste espaço. E, assim, não é uma questão de determinismo, né? Não é um espaço que determina o homem por questões, sei lá, biológicas ou sei lá o quê. É um espaço que, sendo construído pelo homem, né, acaba se moldando e moldando esse homem, certo? Então, é espaço como construção também, é espaço como elemento, não apenas o elemento geográfico, mas o próprio elemento imaginário. Quando o Juan Dalman resolve que vai para o sul, ele não está apenas buscando o espaço, não é o espaço geográfico que interessa, ele está buscando toda uma caracterização da sua própria individualidade neste lugar, que é um lugar também de imaginação, quer dizer, ele construiu esse mundo anterior a ele neste espaço, né? E talvez seja um espaço que não tem nada a ver com o próprio espaço físico, mas esse espaço surge porque existe um espaço físico do sul, né? Então, essa é a perspectiva. Próxima questão é a bravura, e aqui não confundir bravura com virilidade, tá? Então, assim, por mais que, né, e essa é uma pedra no meu sapato quando eu penso em Borges, por mais que os grandes personagens do Borges sejam homens, temos pelo menos a Emma Zuns para pensar em alguma coisa, né? Mas aqui não é virilidade, essa bravura aqui não é virilidade, não é a questão do homem que enfrenta, e não, do homem masculino, né, que enfrenta. É bravura no sentido mesmo de se colocar frente a este mundo, né, de enfrentar este mundo, não necessariamente enfrentar com, sei lá, sendo o melhor, né? Pode ser enfrentar esse mundo tomando porrada também, né? Que é o que acontece, por exemplo, muito provavelmente com o Juan Dalman lá no final do conto El Sur. Quer dizer, ele não tem condições de sobreviver, mas mesmo assim ele não vai se furtar de ir ao encontro daquele destino que para ele é o destino dele, né? Então essa é a perspectiva, assim. A outra questão é o destino. Nos 3 contos, muito marcadamente, a questão do destino. E aqui, para mim, o destino como a moira grega, né? O destino que está acima, o destino que não é uma questão apenas de, sei lá, aquilo que está reservado, mas um reservado muito visceral, né? Uma coisa que, assim, é a minha história, é aquilo que eu tenho que passar, porque é assim, né? E não acho que seja também uma questão de compreensão religiosa ou alguma coisa assim, né? Eu acho que é uma questão de que existe mesmo alguma coisa que não necessariamente está ligada ao divino e que é o destino daquela pessoa naquele momento e que talvez possa ser modificado, se modificarem-se as variáveis, né? Mas existe o destino, nestes contos o destino é muito evidente e é um destino que faz com que algumas pessoas até ajam muito a contrapelo daquilo que deveriam agir, por exemplo, né? E, por fim, a narrativa. Estes homens só existem porque são contados, né? Aqui é muito evidente,
E acho que é muito borgiano, né? Borges acreditava mesmo na questão de que para existir é preciso contar, né? Acho que porque ele viveu a sua vida no meio dos livros, dentro dos livros, né, na biblioteca, sendo escritor, etc., acho que ele acreditava mesmo que não existe vida fora da narrativa, né? E é evidente, estes homens, o que acontece? Como é que estes homens se materializam quando se conta a história deles, né? Então, a narrativa é essencial para o homem. É pela narrativa que o homem se faz. Sem narrativa não tem humano, né? E aqui acho que é a principal questão que está na obra do Borges, né? O homem é homem porque ele conta, porque ele narra, certo? Sem isso, o homem não seria humano, né? E acho que, então, era por aí, assim, queria só trazer algumas questões para pensar, para discutir. Questões? Fabrícia? Richard? Bom, primeiro agradecer a possibilidade e o prazer de ouvir sua conferência, sua palestra. Na verdade, não sei nem se são questões, mais alguns comentários que me vieram assim a partir do momento que você foi expondo a sua apresentação. Primeiro, algumas associações, óbvio, do trabalho que você mesmo destaca, também por coincidência, né, do Foucault com o Borges, na questão da vida dos homens infames e o interesse que o Foucault também tem pelos homens infames, né? Sim. Os homens infames que estão na loucura, enfim, né, que estão submetidos à loucura, ao crime. Inclusive, um dos filmes que o Foucault patrocinou foi justamente sobre Pierre Rivière, que era um criminoso que fez uma coisa absurda, né, com a família, enfim, parricídio. Mas me vieram outras possibilidades. Um comentário seria só para reforçar justamente que você coloca a possibilidade de que no Conto Sul seja um conto autobiográfico, também, obviamente, pela questão do avô, do Borges, que ele descreve ali, mas, se não me engano, nesse conto tem a passagem que ele está subindo uma escada e ele sofre um corte, e justamente isso passou com Borges, né? E o Alberto Mangel, no texto com Borges, se não me engano, ele levanta a possibilidade de que aí teria havido também, depois desse período que o Borges acabou sofrendo um período de quase septicemia, enfim, ficou internado algum tempo, e, portanto, por delírios febris, né, durante algum tempo na cama, teria vindo daí o interesse do Borges pela literatura fantástica. Uma possibilidade. Né? Uma ideia ótima. Justamente o momento de delírio da febre. Né? Em relação à questão que você coloca do gaúcho também como um habitante do espaço, né, do espaço do sul, esse aqui, me vem, obviamente, a ideia do gaúcho como aquele que é o gaúcho, não o gaúcho, mas o gaúcho como aquele que, por definição, seria sem espaço. Sem espaço. Né? Aquele que recusa a fronteira, aquele que é o nômade. Né? Também isso me veio a partir da sua exposição. Porque, apesar disso, depois, assim, existe um momento em que é isso, né? É que o gaúcho é aquele que não tem espaço. Mas depois, na releitura que se fez desse homem, ele passou a ser o habitante do sul, do Pampa, da planície, né? Então, é muito interessante porque ele foi colocado ali. Né? E eu acho que a leitura de Borges também vai muito nesse sentido, de que é muito artificial essa ideia de colocar este homem que sempre foi exemplo, né, de nomadismo, de não se apegar em uma região tão específica. Sim, exatamente. Eu estou tentando agora me lembrar de um dos contos em que há uma narrativa de conto policial, que está em ficções, mas agora está me fugindo o título, mas em que parece que ali também há uma perversão, que você coloca uma possibilidade ali de uma biografia, mas uma biografia diferente, né? Que é uma biografia que vai descrever só uma noite. Né? Não sei, uma possibilidade que seria talvez uma tentativa do Borges de também transformar, né, de converter o estilo de narrativa biográfica, e que também ele faz nos contos policiais, né, a partir da influência do Poe, né,
mas em que, em um desses contos, e agora, infelizmente, está me fugindo agora o título, quem acaba desvendando realmente o mistério do conto é o assessor do detetive, e não o detetive. Né? Qual? Eu acho que é A Morte à Bússola. Muito obrigado, Cíntia. Em que ele perverte, né? Ele transforma, pelo menos a narrativa tradicional, né, do conto policial. E eu não sei se talvez Borges também estivesse naquele conto, ele eu tentando acho converter. que sim, Né? acho que sim. Mas, enfim, são só possibilidades, assim, comentários. Bom, eu de fato gostei de tudo que eu ouvi, e especialmente, vamos dizer assim, da pretensão, do caráter, vamos dizer assim, geral, da pretensão do título, né? Vamos dizer assim, falar da essência do humano, né? A gente sabe em filosofia que tem uma certa disputa se tem ou não tem essa tal da essência que tu estava atrás, né? A gente ainda pode conceder para a literatura, vamos dizer assim, né, um certo espaço de construção dessa essência, e eu acho que tu foste muito bem sucedida, dado que a pergunta que tu estava atrás de responder era muito geral, e os elementos que tu usaste para responder são 3 contos. Ou seja, então tu imagina vamos dizer assim, a potência reflexiva de um autor, que tão somente com 3 contos tu consegue extrair daí, e aparentemente de uma maneira coerente, né, 5 elementos que constituiriam, vamos dizer assim, a essência de tudo que é da nossa espécie. E eu quero chamar a atenção para o fato de que os teus 5 elementos, se tu voltar no slide anterior, os 5 elementos, eles apontam para fora de si. Isso é uma coisa que muito me agrada, né? Os 5 elementos, porque a gente pode pensar a essência do humano como sendo, né, algo que constitui de dentro para fora quem se é, né? E esses 5 elementos, eles são exatamente o contrário disso, são de fora para dentro, né? A não ser que a gente esteja pensando no último elemento da narrativa como sendo uma autonarrativa, etc., mas eu acho que não é bem o caso, né? Então, especialmente o primeiro, vamos dizer assim, o fato de que o contato com o outro, né, é o que me dá a minha essência, né? E aí a biografia do Cruz, ela é sensacional, né, exatamente por mostrar isso. Olha, no lugar menos esperado possível, no combate com o meu inimigo, é que eu reconheço, né, aqueles valores que me são caros e tenho uma espécie de experiência transformadora a partir dali, onde eu, né, abandono, vamos dizer assim, um determinado conjunto de valores e sigo um outro conjunto de valores, exatamente aqueles aos quais eu estava perseguindo, né? Então, isso é fantástico, né? Assim, a ideia de que os 5 elementos que tu elencaste a partir da análise de tão somente 3 contos, e que são contos breves, Sim. brevíssimos, até podemos dizer, né? Tu consegue tirar todos esses elementos, e eles têm em comum, vamos dizer assim, essa coisa de mostrar para fora do eu as consequências, vamos dizer assim, disso que está fora para a identidade do sujeito. E pensando na individualidade, né? Então, não estou pensando no coletivo, aí é que está. Esse é o meu próximo comentário. Quer dizer, o que mais me agrada de tudo no Borges, né, e que eu acho que coloca ele fora, vamos dizer assim, das disputas sobre a filiação eventualmente política dele, conservador, não conservador, etc., que a gente sabe que tem um ranço nisso, né? Isso é o de menos, né? Que é essa figura, essa aposta absoluta, vamos dizer assim, no valor da vida individual. Da vida, e a figura do gaúcho se presta a isso, né? Vamos dizer assim, a figura do gaúcho se presta, do gaúcho, né, se presta muito a essa coisa de estar para além das fronteiras, como tu mesmo disseste, Richard, né? E aquele cara que é meio bandoleiro, solitário, etc., que responde tão somente aos valores da sua autonomia, etc., né? Ou seja, nós aqui, que de certa maneira partilhamos um pouco dessa mítica do gaúcho, né, a gente é refratário à autoridade, de certo modo, né? A imagem do gaúcho é uma imagem refratária à autoridade. E isso para mim, é o que mais me agrada no Borges, porque me aproxima do outro grande amor literário da minha vida, que é o Thoreau, né? Vamos dizer assim, então, o Walt Whitman,
né? Vamos dizer assim, esses autores que tinham essa pretensão de descrever uma espécie de Emerson, que foi uma outra, né? Aliás, sim, referência importante para o Borges, né? Essa espécie de... Tem um crítico literário que usa a expressão o eu imperial, e usa para criticar, inclusive, descrevendo esses caras, né? Emerson, o Walt Whitman, e certamente daria para aplicar isso ao Borges também, né? Essa ideia de um eu que não presta muita, vamos dizer assim, muita continência para ninguém, né? Nem para os outros, nem para o Estado, vamos dizer assim, né? Mas é o que está no Don Quixote, né? Aí é que está. E eu acho interessante justamente essa ideia de que, apesar de ser individual, só se reconhece no outro, né? Então, é muito interessante, porque assim, é o indivíduo, é aquele que está só, mas existe essa necessidade de haver um outro. Então, é muito interessante isso. Tem essa história de que a essência do humano está no duplo, mesmo que você seja um indivíduo que viva nesse espaço de solidão, você só se reconhece no outro, me chama a atenção para um ponto que é o seguinte, quer dizer, existe uma certa tradição na filosofia, né, na filosofia moral, do elogio da solidão como sendo uma virtude. Aliás, o cara que fundou né, o Loyola, o cara que fundou essa instituição, né, tem um texto chamado, né, Os Exercícios Espirituais. E o exercício espiritual do Loyola, na verdade, é um grande convite para que você encontre dentro de si, sabe-se lá onde, né? Dentro de si esses traços essenciais da tua personalidade. O que eu acho, né, que me desculpe o Loyola, uma roubada. Uma roubada. Esse espaço da interioridade que você busca na introspecção, que você busca na solidão, na maior parte das vezes você não encontra nada. Você encontra, por mais que você aprecie, vamos dizer assim, a tua individualidade, a tua solidão, é no embate com o outro, é no embate no espaço que é ocupado por outras pessoas, é no embate com o teu próprio destino, ou com a narrativa que tu tem, né, que são os elementos, e a bravura não é nada mais do que a manifestação de certas qualidades no espaço que é público, né? Quer dizer, é só nesse espaço que a identidade se constitui, quer dizer, né? Que me perdoe o Loyola, mas os exercícios espirituais que visam tão somente esse espaço de interiorização absoluta do indivíduo, não leva para lugar nenhum. E o Borges, talvez, né, tu deixaste muito claro aí, que é um dos que exatamente vai mostrar isso, né? E veja, mostra isso em 3 contos, então... Né? É maravilhoso, realmente maravilhoso. Que isso eu acho que é assim, a grande questão da obra do Borges, né? Ele foi um autor de textos curtos e textos em que, bom, cada texto apresenta uma série de perspectivas e questões que se pode pensar, né? Então, eu acho que é um autor que realmente assim tem uma densidade que é ímpar, né? Porque assim, a gente procura e acha coisas muito singulares em cada um deles. Eu queria te fazer uma última provocação, que eu vi que tu ficaste incomodada com o negócio da bravura e que tu fizeste essa distinção, né? Vamos dizer assim, mas é bravura, mas não é um traço masculino, quer dizer, né? Eu quero que tu distinguisse bravura de virilidade, né? Eu sei que talvez seja um pouco, vamos dizer assim, meio que fora de época, né, a gente julgar o Borges pela nossa ótica, onde hoje, vamos dizer assim, essa questão, né, vamos dizer assim, da igualdade mais do que desejada entre os gêneros, muito. Vamos dizer assim, e a própria diversidade dos gêneros, que é um tema que tanto nos é caro, né? Como é que tu lida com isso, né? Tu, vamos dizer assim, poxa, eu não consigo lembrar agora, fazendo um exercício rápido aqui, de personagens centrais femininos no Borges. Tem a Emma Zuns. Ah, tu salvou uma. Tem a Emma Zuns, que é um conto bem interessante. Não, é que, na verdade, assim, é realmente difícil, né? Se a gente for pensar pelo lado justamente da equiparação, né, não existe. E, assim, um dos contos que eu acho mais geniais no Borges, que é a Intrusa, é um conto em que realmente a personagem feminina e nada são a mesma coisa. Mas acho que aí, de novo, a questão é a individualidade, né? O que a gente pode pensar é nessa questão de, bom, vamos abstrair
E por isso eu falei na bravura não como virilidade, né? Vamos abstrair que são homens e pensar, bom, o mundo em que o Borges viveu era esse. E mesmo, como é que ele vai fazer uma releitura do Martim Fierro pensando em mulheres que não existem, né? Então, realmente não tem muito como pensar. Se a gente começar a refletir, daí vai criar uma pedra no sapato, né? Mas, enfim, é o que se tem. E eu acho que se corre o risco de ser anacrônico, pensando, né, como o Borges poderia ter... Mas acho que se salva Emma Zuns, que é um conto em que a protagonista é feminina e tem bravura, né? Então, é o único que eu consigo pensar e que eu consegui pensar enquanto estava... mas aí tem que abstrair e pensar, bom, não vamos pensar sobre isso. Também reconhecer, talvez, que essa nossa cultura platina, na verdade, daquilo que nos legou essa tradição, querendo ou não, é uma cultura machista. E aí, bom, se viva com isso. Até onde eu saiba, o próprio tango era dançado entre homens. Sim. Né? Não, e eu acho que o que a gente tem que pensar é, bom, nós vamos conhecer bem isso e, a partir disso, nós vamos mudar, né? Não vamos querer mudar o Borges, que já não está aqui, mas vamos para frente, vamos mudar as coisas. Alguma outra questão? Márcia, muitíssimo obrigado. Tá? Eu fiquei muito feliz de te ouvir, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades em breve. Tá? Muito obrigado, Márcia.